Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Jean, sou trader de opções e nesse vídeo eu vou estar te ensinando os melhores padrões de candle, os melhores padrões de vela, né? Os mais assertivos. É isso aí. Bora pro vídeo. Aproveita e já me segue lá no Instagram, @progressodoTradeOB. Por lá eu posto muito conteúdo de valor, onde vai desenvolver a sua rotina de operações, seu mindset, sua gestão e também o seu operacional. Te espero por lá. Fala, trader, seja muito bem-vindo e ainda dentro do módulo Análise Gráfica, vou te apresentar aqui os melhores padrões de candle, tá bom? Os melhores que eu julgo, eu, Jean, né, que vão te ajudar demais nas estratégias avançadas, tá bom? Utilizar ali como confluência, é isso aí. Bom, vamos que vamos, né? Sem enrolação, como você já sabe que é por aqui. Bom, melhores padrões de candle, né? E recapitulando, né? Nós vamos ver o quê? O que é um candle, né? O que é um padrão de candle, propriamente dito, né? E como a gente já sabe, o candle, né, é uma representação gráfica da variação dos preços de um ativo durante um período. Isso aqui eu já tinha te explicado na aula anterior, porém, eu gostaria de reforçar aqui para você, justamente para ficar bem enfatizado o que é um candle, né? Então, nós temos que saber o que é um candle, né? Isso é muito importante para que a gente tenha embasamento, né? E nele, né, são representados os preços máximo e mínimo, como já expliquei também na aula anterior, né? Que além dos valores de abertura, bem como fechamento de maneira visual, ou seja, né, que favorece o melhor entendimento do mercado. Ou seja, nesse momento a gente tem aqui a representação gráfica de um candle, né, como a gente já viu na aula anterior também, né, que o candle ele tem uma abertura, né, ele tem uma mínima, ele tem uma máxima ou máximo, né, e tem um fechamento dele, ou seja, ele tem esses quatro componentes importantes, né? Mesma coisa é um candle de baixa, eles têm os mesmos componentes, porém, é claro, um é de alta e o outro candle é de baixa, certo? Então isso aqui a gente tem que saber diferenciar para que a gente possa estar trabalhando aí com os padrões, certo? O primeiro padrão que eu vou te apresentar aqui, ele é muito importante, tá? Que é o Marubozu, né? E esse candle, né, o famoso candle de força, né? Então a gente já viu aquelas velas de força no gráfico, né? Eu sei que se tu é iniciante, se você é iniciante, você não deve ter visto ainda, mas provavelmente vai ver muito, né? Que é exatamente essa vela aqui, ó. É uma vela de força que ela não tem sombra, ó. Perceba que ela não tem aquela sombra né, nas extremidades. Ela simplesmente é uma vela que ela é de força, provavelmente dito, sem sombra, somente com corpo, né? E esse corpo aí, ele demonstra força, né? Olha só, ele é um candle com corpo grande e sem sombras, como eu já te falei, né? Como as sombras significam força de lado oposto, os candles sem sombra, né, e com corpo longo indicam força de movimento atual. Ou seja, se eu tenho um Marubozu de alta, né, ele está indicando que o preço quer muito subir, ou seja, o preço quer valorizar muito. Se eu tenho um Marubozu de baixa, é que o preço está dando indícios de que quer continuar o movimento de queda, ou seja, né, mostrando força de queda nesse momento, tá bom? Então a gente tem que saber diferenciar. Esse candle ele aparece demais no gráfico, tá certo? Posterior nós temos o que? O doji, né? E o que é o doji, Jean? É um corpo, né? É um candle, né, que ele não tem corpo, né? Por quê? Porque o valor de abertura e também de fechamento, eles estão muito próximos ou iguais, na mesma taxa que a gente chama. Então aqui a gente tem vários exemplos de doji, ó. Né? Aqui abaixo nós temos vários exemplos, olha só. Tem o doji, o tradicional, que a gente vai ver muito no gráfico. Tem o doji perna longa, tem o doji libélula e o lápide, né? Então perceba que normalmente ele não tem o corpo, né? Ele tem essa sombra grande e o corpo fecha exatamente na mesma região que abriu esse candle, né? Então aqui, ó, no gráfico aqui um pouco mais acima, a gente pode ver que temos vários exemplos aqui de doji, ó. Temos 4 exemplos aqui de doji. E o doji é uma vela normalmente de indecisão, certo? Né, ó, esse candle significa indecisão e equilíbrio do mercado. Ou seja, nesse momento, né, o mercado está indeciso se ele sobe ou se ele desce. Então é muito importante que a gente saiba identificar esses candles no gráfico, né? Porque vão ajudar demais nas análises, né? Normalmente quando tem esse doji, né, quando aparece esse tipo de candle, né, o mercado está demonstrando uma certa indecisão ou até mesmo um equilíbrio, tá certo? Posterior, né,
nós temos o que? Nós temos o Harami de baixa e o Harami de alta. Esse é muito importante. Por que o Harami é muito importante? Né? Porque é também conhecido, né, claro, como uma mulher grávida, né? É até meio estranho, mas é real, tá bom? Por quê? Né? Agora eu vou te mostrar o porquê que ele é parecido com mulher grávida, né? Esse é um dos padrões de candlestick mais conhecidos no mercado, né, de day trade, né? Porque ele significa uma reversão de preço, tá? Então já vou te explicar como ele é propriamente dito no gráfico, tá? E frequentes no mercado de day trade, né? O primeiro, né, corpo seria a mãe, ou seja, esse maior aqui seria a mãe, né? E o menor seria o bebê, por isso mulher grávida, ó. Perceba que forma uma barriga, né? Ó, parece que tá a mãe com uma barriga, né? E é bem real mesmo, tá? O Harami é caracterizado por dois candles, sendo o corpo do segundo completamente preenchido pelo corpo do primeiro, como a gente pode ver aqui, ó, e de cores opostas, né? Então a gente pode ver que o primeiro, né, preenche todo o corpo do segundo, ou seja, ele cobre, né, o corpo do segundo, ó, e eles têm cores opostas, né? Então aqui a gente tem as duas diferenças. Por exemplo, o Harami de baixa, ele aparece onde? Num topo, ou seja, vamos dizer que o gráfico está subindo, ó, o gráfico está subindo, formou um topo e aparece o Harami de baixa, né? Ó, aparece o Harami de baixa ali. Provavelmente o preço vai começar uma queda, né, nesse momento. Justamente por quê? Porque apareceu esse padrão de reversão, que é um Harami de baixa. Mesma coisa é se nós temos uma tendência de queda e lá no fundo dessa tendência de queda aparece o Harami de alta, né? Provavelmente o preço vai começar uma nova tendência aqui. Perfeito? Ele vai fazer uma reversão de preço. Então isso é muito importante que tu saiba o fundamento de cada padrão, certo? Então eu estou te mostrando aqui o fundamento de cada padrão. Isso é o mais importante para que tu saiba. E é claro que tu saiba identificar esse padrão no gráfico, né? Depois nós temos o que? O engolfo de alta e o engolfo de baixa, certo? O engolfo ele é bastante visto no gráfico, bastante conhecido, tá bom? O que é o engolfo, Jean? O engolfo é caracterizado por um candle vermelho, né, de corpo pequeno e um segundo candle verde com corpo grande, encobrindo todo o corpo do candle anterior. Perceba o seguinte, né? E também pode ser ao contrário, né? Então olha só que legal isso aqui, né? Ó, percebam que, ó, aqui nós temos o que? O engolfo de alta, né? Onde ele é muito parecido com o Harami, né? Mas ele é o contrário do Harami, né? Perceba que ele é o contrário, né? E temos o engolfo de baixa, né? Eu já vou explicar a funcionalidade de cada um deles na prática aqui para você, tá bom? E o engolfo de baixa, né, é o inverso, né? Numa tendência de alta surge o candle verde pequeno, seguido por um candle vermelho grande, encobrindo todo o seu corpo. Ou seja, vamos lá. Se eu estou, né, numa tendência de alta, né? Ó, estou numa tendência de alta. Ó. Perceba que quando surgir o engolfo, e o que é o engolfo? Ó, eu estou na tendência de alta, surge exatamente isso aqui, ó. E uma vela aqui maior do que essa. Ó, isso é um engolfo, né? Que seria o engolfo de baixa. Perceba que nesse momento o preço ele ganha força para começar uma reversão aqui, né? Uma possível reversão. Então aqui a grande probabilidade nesse momento de o preço fazer esse movimento de queda. Por quê? Porque essa vela aqui ela engolfou, ou seja, ela encobriu esse outro candle aqui, né, demonstrando essa força. Então aqui já diz, o engolfo de baixa é o inverso, né? Numa tendência de alta ele surge com um candle verde pequeno, ó, né? E seguido por um candle vermelho grande, encobrindo todo o seu corpo, né? Então aqui começa grande probabilidade de começar uma nova tendência de queda, de baixa, né? Já ao contrário, que é o engolfo de alta, ele vai surgir da seguinte forma. Por exemplo, estou numa tendência de baixa, o mercado tá numa tendência de queda, surge um candle pequeno vermelho, né? E um grande verde, ó, lá no fundo. Aqui a grande probabilidade do mercado fazer esse movimento, começar uma reversão buscando aquela outra região lá, né? Então, aqui o engolfo, a função do engolfo de
alta, perfeito? Já após o engolfo, nós temos o quê? O martelo, né? E o martelo invertido, né? Então, o que é o martelo, Jean? O martelo, ele indica reversão de tendência de baixa, né? E tem mais validade após uma região de suporte, ou seja, o que acontece com o martelo? Normalmente, o martelo, ele surge após uma tendência de baixa. Então, vamos dizer que o preço está aqui em uma queda, né? Ó, o preço está numa queda e aí surge o martelo. Lá no fundo surge o martelo. Ó. O que acontece quando surge um martelo aqui? A grande probabilidade de uma nova reversão de preço, né? Assim como todos os padrões que eu te mostrei aqui praticamente, tá? E o martelo, ele é para mudar a tendência. Então, se eu estou numa tendência de queda, surgiu o martelo lá abaixo, né? A grande probabilidade do preço começar uma tendência de alta aqui nesse momento. Então, ó, região de suporte, o suporte está aqui abaixo. Perfeito? Já o martelo invertido, que é o contrário, né? Como funciona o martelo invertido? Ele tem a figura simetricamente oposta ao martelo, mas também aparece no final de um movimento de baixa. Então, ele sempre vai aparecer no movimento de baixa também, assim como o martelo normal, né? Então, mesma coisa, ó. Está numa tendência de queda, certo? Está numa tendência de queda e surge, vamos dizer que surge um martelo aqui, ó. Martelo invertido, na verdade, né? Grande probabilidade do preço começar uma nova tendência nesse momento, né? Mesma coisa com relação ao martelo, né? Os dois têm a mesma função, martelo e o martelo invertido, perfeito? Já após, né, nós temos o enforcado e a estrela cadente, que é muito parecido com o martelo, é muito parecido, porém ele surge em outra tendência, ele surge numa tendência de alta para virar a tendência para uma tendência de baixa, tá bom? E eu já vou te explicar o que é isso, afinal. Já o candle enforcado, ele possui um corpo pequeno, sem sombra inferior e sombra inferior grande, ó. Então, pode ver que o enforcado ele tem um corpo pequeno e a sombra e o pavio grande, né? Igual ao martelo, perceba que é muito parecido com o martelo, né? Mas já se localiza numa tendência de alta, ou seja, ele vai surgir numa tendência de alta. Vamos dizer que o mercado está ganhando força aqui de alta, né? Surge o martelo, surge o enforcado, né? E nesse momento começa uma grande probabilidade de começar aqui uma tendência de queda nesse momento, perfeito? Então, o enforcado ele tem essa missão de reversão de preço de uma alta para uma baixa, perfeito? Já a estrela cadente, ó, ela tem a mesma configuração do martelo, tanto de corpo, enfim, só que é o inverso, né? Mas ela tem a mesma funcionalidade, né? Com corpo pequeno e sombra grande. Porém, aparece no final de uma tendência de alta, mesma coisa. Então, o que acontece? Os dois, né? Então, perceba que eu tenho uma tendência de alta, né? Surge uma estrela cadente e, nesse momento, a grande probabilidade do preço começar uma reversão de baixa. Perceba que é muito parecido, né? Então, isso aqui realmente tem que decorar os padrões, né? Principalmente os padrões, ó. Os padrões gráficos deles, justamente para tu não confundir, né? Mas é muito interessante aqui da gente usar em prol das nossas operações. Perceba o seguinte, você, no avançado, poderá aprender sobre reversão, sobre retração M5, sobre falso rompimento, várias coisas, várias estratégias avançadas. E nessas estratégias a gente pode utilizar isso como uma certeza que a operação vai acontecer de maneira forte, né? Então isso é muito bom, você tem que estudar esses padrões, tá certo? E é isso que eu tinha para te passar nessa aula sobre os melhores padrões de candle que eu julgo, né, ser os melhores, tá bom? Eu agradeço a sua atenção e te espero na próxima aula. Valeu!